Em janeiro de 1940, durante intensos combates na frente de Kola, comandantes soviéticos da 139ª Divisão de Fuzileiros relataram que avançadas planejadas foram postergadas por horas devido a eliminações precisas de oficiais e sentinelas avançados. Os soldados hesitavam em atravessar áreas abertas após perdas sucessivas atribuídas a um atirador finlandês não localizado. Alertas prévios sobre a presença de snipers inimigos altamente efetivos foram registrados, mas a subestimação inicial das capacidades finlandesas em terreno nevado permitiu que tais ações causassem interrupções operacionais reais. Essas hesitações contribuíram para atrasos em manobras que poderiam ter rompido as linhas defensivas finlandesas mais cedo. O impacto psicológico nas tropas soviéticas foi documentado em relatórios posteriores, reforçando a cautela excessiva em setores específicos. A Batalha de Kola representou um dos setores mais contestados da Guerra de Inverno. Forças finlandesas do 4º Corpo de Exército enfrentaram múltiplas divisões soviéticas em condições de superioridade numérica inimiga extrema. O terreno florestal coberto de neve profunda favoreceu táticas defensivas finlandesas, baseadas em mobilidade e precisão. Atiradores de precisão como Simo Häyhä operaram integrados às unidades de infantaria para maximizar o efeito disruptivo sobre avançadas inimigas. Registros militares finlandeses confirmam a efetividade dessas ações em setores específicos da frente. A Guerra de Inverno iniciou-se em 30 de novembro de 1939 com a invasão soviética sem declaração formal de guerra. O Exército Vermelho mobilizou divisões em múltiplas frentes, incluindo Ladoga-Karelia. As forças finlandesas, com recursos limitados, adotaram defesas elásticas baseadas no terreno. Na região de Kola, o Regimento de Infantaria 34 manteve posições contra ataques repetidos. A presença de atiradores especializados ampliou a capacidade defensiva em áreas expostas. Simo Häyhä, incorporado à 6ª Companhia do JR-34, utilizou táticas adaptadas ao ambiente invernal rigoroso. Temperaturas entre 20 degrees e 40 degrees exigiam camuflagem e paciência extrema. Seu rifle M2830, variante finlandesa do Mosin Nagant, provou-se adequado para engajamentos a distâncias médias. Registros diários de unidade documentaram contribuições significativas para a contenção inimiga. Esses elementos combinaram-se para gerar interrupções verificadas nas operações soviéticas. O consenso historiográfico reconhece que ações individuais de precisão, embora não determinantes isoladas, contribuíram para o custo elevado imposto às forças soviéticas. Relatórios do comando finlandês destacam o papel de snipers na manutenção da linha de Kola. A hesitação inimiga observada reflete a efetividade tática em condições assimétricas. Fontes primárias, incluindo diários de guerra, sustentam a análise factual desses eventos. O exame detalhado revela as consequências irreversíveis de subestimar defesas preparadas. O contexto da Guerra de Inverno remonta às tensões geopolíticas entre a Finlândia e a União Soviética, no final da década de 1930. Negociações diplomáticas falharam em resolver demandas territoriais soviéticas sobre o Istmo da Carélia. Em 30 de novembro de 1939, o Exército Vermelho iniciou a invasão sem declaração formal de guerra. Forças finlandesas, sob comando do Marechal Carl Gustaf Emil Mannerheim, mobilizaram defesas em múltiplas frentes. A superioridade numérica soviética era esmagadora, com divisões completas enfrentando unidades finlandesas reduzidas. Na frente norte do Lago Ladoga, o 4º Corpo de Exército finlandês posicionou-se para conter avançadas do 8º Exército Soviético. O setor de Kola tornou-se crítico devido ao terreno florestal e ao rio congelado que limitava manobras. Registros militares indicam que a 139ª Divisão de Fuzileiros Soviética sofreu atrasos iniciais por perdas em áreas expostas. Táticas finlandesas enfatizavam mobilidade com esquis e camuflagem invernal. Atiradores integrados às companhias de infantaria exploravam vulnerabilidades inimigas em avançadas lineares. Simo Häyhä,
Natural de Hautjärvi, incorporou-se ao Regimento de Infantaria 34 antes da invasão. Sua experiência prévia na Guarda Civil incluiu treinamento em tiro de precisão a distâncias variadas. Em dezembro de 1939, ele operava na 6ª Companhia, sob o tenente Arne Juutilainen. O rifle M28-30, variante civil finlandesa do Mosin Nagant, utilizava miras de ferro abertas. Registros de unidade documentam eliminações diárias que contribuíram para a contenção local. Temperaturas abaixo de 20 degrees impunham desafios logísticos aos soviéticos, despreparados para a guerra invernal profunda. Uniformes inadequados e falta de esquis restringiam movimentos fora das estradas. Relatórios finlandeses registram hesitação em tropas inimigas ao cruzar setores vigiados por atiradores. Ações de precisão amplificavam o custo de avançadas repetidas. O comando soviético ajustou táticas, mas perdas acumuladas afetaram o ritmo operacional inicial. Fontes primárias, incluindo diários de guerra do JR-34, confirmam o papel de snipers na defesa elástica de Kola. Heiha adaptou técnicas de caça para condições militares, priorizando paciência e invisibilidade. Camuflagem branca completa integrava-se à neve profunda das florestas. Posições elevadas mínimas evitavam reflexos ou movimentos detectáveis. Essas práticas alinharam-se ao consenso tático finlandês de maximizar o terreno contra a superioridade numérica. Em dezembro de 1939, a 131ª Divisão de Fuzileiros Soviética recebeu ordens para avançar ao longo da estrada de Kola em direção a Loimola. Relatórios de reconhecimento indicavam posições finlandesas entrincheiradas em terrenos elevados cobertos de floresta densa. As primeiras tentativas de progressão encontraram resistência dispersa, mas precisa, em setores abertos. Soldados soviéticos relataram eliminações súbitas de comandantes de pelotão sem detecção da origem dos disparos. O comando divisionário registrou atrasos iniciais, atribuídos a fogo de precisão inimigo. Simo Häyhä posicionava-se diariamente em áreas nevadas entre as linhas finlandesas e as rotas de aproximação soviéticas. Ele selecionava locais com visibilidade ampla sobre trilhas e clareiras utilizadas pelas patrulhas inimigas. A camuflagem consistia em roupas brancas improvisadas sobre o uniforme padrão. Posições eram ocupadas antes do amanhecer para evitar detecção durante movimentos. Registros pessoais posteriores confirmam a manutenção de imobilidade por horas em temperaturas extremas. O uso exclusivo de miras de ferro abertas reduzia o risco de reflexo óptico detectável à distância. Häyhä calibrava distâncias visualmente com base em marcos naturais no terreno. Engajamentos ocorriam tipicamente entre 150 e 300 metros, distâncias adequadas ao rifle M28-30. A munição padrão D-166 finlandesa oferecia precisão suficiente para alvos humanos nesses alcances. Cada eliminação era registrada informalmente para fins de unidade, embora contagens oficiais permanecessem conservadoras. As perdas soviéticas em oficiais subalternos forçaram ajustes táticos imediatos. Patrulhas passaram a evitar áreas expostas durante horas diurnas claras. Relatórios internos da 139ª Divisão mencionam cautela excessiva em setores específicos de Kola. O comando ordenou o uso de artilharia preparatória antes de qualquer movimento de infantaria. Essas medidas, embora padrão, indicam resposta direta a ameaças de precisão documentadas. Fontes do 4º Corpo de Exército finlandês corroboram o impacto localizado dessas ações na contenção inicial. A defesa de Kola dependia da coordenação entre infantaria, artilharia leve e atiradores especializados. Häyhä operava em coordenação com pelotões de bloqueio móvel. Suas posições eram alteradas após cada série de engajamentos para evitar contra-snipers. O terreno nevado profundo facilitava deslocamentos silenciosos e invisíveis. O perfil de Simo Häyhä destaca sua origem rural em Joutseno, onde desenvolveu habilidades de caça desde a infância em florestas nevadas semelhantes às de Kola. Incorporado ao exército finlandês em 1925,
Ele acumulou experiência em competições de tiro de precisão antes da guerra. Sua estatura baixa de 1,52 metro facilitava posições baixas e camuflagem na neve profunda. Treinamento prévio na Guarda Civil enfatizava tiro prático sem miras óticas modernas. Registros militares confirmam sua seleção para funções de atirador devido à precisão demonstrada em exercícios. Em Kola, Haiha adotava rotinas rigorosas de observação e paciência, permanecendo imóvel por períodos prolongados apesar do frio intenso. Ele consumia neve para evitar vapor de respiração visível durante engajamentos. A ausência de mira telescópica era uma escolha deliberada para minimizar detecção por reflexos solares. Alvos eram priorizados em oficiais e metralhadores para maximizar disrupção tática. Fontes documentam que essa abordagem alinhava-se às diretrizes finlandesas de economia de munição em defesas prolongadas. O rifle utilizado, o Sako M28-30, apresentava cano de 730 mm e calibre 7.62-53R, com gatilho ajustado para disparo sensível. Haiha carregava munição em carregadores de 5 cartuchos, recarregando manualmente para evitar ruídos desnecessários. A coronha era adaptada para encaixe firme no ombro, compensando o recuo em posições prona. Manutenção diária incluía limpeza para prevenir congelamento do mecanismo. Esses detalhes técnicos são corroborados por análises de armas finlandesas da era. Táticas de Haiha envolviam o uso de maki, uma técnica de atirar e permanecer imóvel para confundir contramedidas inimigas. Após disparos, ele mudava ligeiramente de posição para evitar fogo retaliatório. Coordenação com companheiros incluía sinais manuais para alertar sobre movimentos inimigos. Relatórios de unidade registram que suas ações ocorreram principalmente durante horas de luz diurna para precisão visual. O impacto cumulativo em perdas soviéticas é sustentado por contagens conservadoras de eliminações. O consenso historiográfico, baseado em memórias e arquivos, posiciona Haiha como exemplo de adaptação individual em guerra assimétrica. Sua contribuição em Kola reflete a doutrina finlandesa de defesa ativa com recursos limitados. Fontes primárias evitam contagens exageradas, focando em efeitos operacionais reais. A precisão factual prioriza registros verificados sobre lendas posteriores. Esses elementos formam a base para a análise detalhada de seu papel. Durante o mês de dezembro de 1939, as ações de Simo Haiha concentraram-se em setores onde a 139ª Divisão Soviética tentava flanquear posições finlandesas ao longo do rio Kola. Relatórios diários do Regimento de Infantaria 34 registram eliminações que forçaram pausas em avançadas programadas para o amanhecer. Patrulhas soviéticas evitaram trilhas previamente utilizadas após perdas sucessivas em pontos específicos. O Comando Divisionário Soviético ordenou reforços de artilharia para suprimir posições suspeitas de snipers. Essas respostas indicam reconhecimento tático da ameaça de precisão localizada. Haiha operava em áreas com neve acumulada superior a 1 metro, permitindo posições semi-enterradas para proteção térmica e ocultação. Ele compactava a neve à sua frente para apoiar o rifle sem movimento perceptível. A respiração era controlada para minimizar condensação visível no ar gelado. Engajamentos múltiplos em sequência exigiam recarregamento manual silencioso. Registros conservadores de unidade atribuem dezenas de confirmações visuais às suas ações nesse período inicial. O impacto operacional manifestou-se em atrasos cumulativos nas manobras soviéticas planejadas. Tentativas de atravessar o rio congelado sob fogo de cobertura foram interrompidas por perdas em elementos de vanguarda. Relatórios capturados posteriores mencionam ordens para avançar apenas sob nevasca ou escuridão para reduzir exposição. A hesitação observada entre tropas reflete o efeito psicológico documentado de ameaças invisíveis. O comando finlandês explorou esses intervalos para reposicionar forças leves.
Coordenação com unidades adjacentes permitia que Hei direcionasse fogo para apoiar contra-ataques locais. Sinais pré-combinados indicavam alvos prioritários durante movimentos inimigos detectados. A munição limitada impunha seleção rigorosa de engajamentos de alto valor tático. Fontes do 4º Corpo de Exército confirmam que tais ações contribuíram para a manutenção da linha principal de resistência. O custo imposto às divisões soviéticas excedeu projeções iniciais do Alto Comando Vermelho. Análises pós-guerra baseadas em arquivos finlandeses destacam o papel cumulativo de atiradores na defesa prolongada de Kola. A efetividade individual de Hei é sustentada por testemunhos de companheiros e registros de batalhão. Contagens oficiais permanecem abaixo de estimativas populares para evitar inflação. O foco historiográfico reside nos efeitos operacionais reais sobre o ritmo inimigo. Esses elementos formam a base factual para a avaliação do período. Em janeiro de 1940, as temperaturas em Kola caíram consistentemente abaixo de 30 becquerels, agravando as dificuldades logísticas das unidades soviéticas que tentavam manter pressão contínua. A 139ª Divisão de Fuzileiros recebeu reforços, mas os ataques coordenados continuaram a encontrar resistência precisa em pontos de estrangulamento. Relatórios finlandeses registram que avançadas noturnas foram interrompidas por fogo seletivo durante breves períodos de visibilidade lunar. Simo Hei adaptou suas posições para cobrir novas rotas de infiltração identificadas pelo reconhecimento local. A persistência de eliminações em setores específicos forçou o comando soviético a dispersar forças em manobras mais amplas. Hei mantinha vigilância prolongada mesmo em condições de nevasca intensa, que reduziam visibilidade a poucas centenas de metros. Ele utilizava marcos fixos na paisagem nevada para estimar distâncias em ambientes de baixa luminosidade. A camuflagem era reforçada com camadas adicionais de tecido branco para compensar acúmulo de geada. Posições eram preparadas com antecedência, incluindo pequenas cavidades para proteção contra vento cortante. Registros de unidade indicam aumento gradual nas confirmações atribuídas durante esse período de intensificação. O comando soviético respondeu com tentativas sistemáticas de localização e neutralização de atiradores identificados como ameaça prioritária. Equipes de contra-snipers foram destacadas para setores onde perdas acumuladas excediam médias divisionárias. Ordens capturadas determinavam o uso de observadores avançados para detectar posições inimigas durante bombardeios preparatórios. Apesar dessas medidas, a mobilidade finlandesa e o terreno dificultaram eliminações efetivas de snipers isolados. O impacto cumulativo manifestou-se em redução do ritmo de avançadas diárias planejadas. Coordenação entre Hei e pelotões móveis permitia a exploração de brechas criadas por hesitação inimiga. Sinais pré-estabelecidos direcionavam fogo de apoio para alvos expostos durante retiradas soviéticas. A economia rigorosa de munição permanecia central na doutrina finlandesa de defesa prolongada. Fontes do batalhão confirmam que ações individuais complementavam fogo de metralhadoras e morteiros leves. Esses elementos integrados contribuíram para a manutenção da integridade da linha de Kola em janeiro. Análises baseadas em diários de guerra destacam a resiliência tática finlandesa perante ofensivas soviéticas renovadas. A efetividade documentada de atiradores como Hei reflete a adaptação ao ambiente invernal extremo. Relatórios soviéticos posteriores reconhecem custos elevados impostos por defesas assimétricas. O consenso historiográfico enfatiza o papel cumulativo na contenção prolongada. Esses fatos sustentam a avaliação operacional do período. Registros soviéticos capturados após a guerra revelam que, em fevereiro de 1940, o comando da 139ª Divisão identificou formalmente a presença de um atirador finlandês excepcionalmente efetivo operando no setor central de Kola. Ordens divisionárias priorizaram a neutralização de snipers através de bombardeios concentrados e equipes especializadas de contra-atiradores. Patrulhas dedicadas foram organizadas para varrer áreas nevadas, suspeitas,
com apoio de artilharia leve. Apesar do aumento de recursos alocados, a localização precisa permaneceu elusiva devido à mobilidade e camuflagem finlandesas. Essas medidas refletem o reconhecimento oficial do impacto operacional acumulado. Simo Häyhä continuou suas operações diárias mesmo sob pressão intensificada, alterando posições com frequência maior para evitar padrões detectáveis. Ele explorava intervalos entre bombardeios para reocupar setores previamente abandonados. A neve fresca após nevascas proporcionava renovação natural da camuflagem em áreas expostas. Engajamentos eram limitados a alvos de alto valor durante breves janelas de oportunidade. Fontes de unidade indicam manutenção de efetividade apesar das contramedidas soviéticas escaladas. O comando soviético implementou táticas de avanço em grupos dispersos para minimizar perdas concentradas por fogo de precisão. Movimentos eram restringidos a períodos de baixa visibilidade ou cobertura de fumaça artificial. Relatórios internos registram redução na velocidade média de progressão em comparação com setores adjacentes sem ameaça similar. A hesitação tática observada entre tropas de linha reflete o efeito psicológico prolongado documentado. O custo em tempo e recursos excedeu as projeções operacionais iniciais para a frente de Kola. Coordenação finlandesa explorava esses atrasos para lançar contra-ataques localizados com forças móveis, equipadas com esquis. Häyhä fornecia cobertura precisa durante retiradas inimigas forçadas. Sinais de fumaça ou rádio limitado direcionavam seu fogo para elementos de retaguarda expostos. A integração com metralhadoras leves ampliava o efeito disruptivo em pontos de estrangulamento. Registros do batalhão confirmam contribuições consistentes para a contenção até o final de fevereiro. Análises historiográficas baseadas em arquivos de ambos os lados destacam o papel cumulativo de atiradores na prolongação da defesa de Kola. A persistência de Häyhä sob contramedidas intensas exemplifica a doutrina finlandesa de resistência assimétrica. Contagens conservadoras priorizam confirmações visuais sobre estimativas posteriores. O impacto real reside na disrupção operacional verificada em relatórios contemporâneos. Esses elementos sustentam a avaliação factual do período crítico. No início de março de 1940, o alto comando soviético intensificou os esforços para romper a linha de Kola antes da prevista chegada da primavera, que tornaria o terreno intransitável para blindados. A 139ª Divisão, agora coordenada com unidades adjacentes, lançou ofensivas maciças, com apoio de artilharia pesada e aviação limitada pelo clima. Relatórios finlandeses registram bombardeios contínuos que visavam neutralizar posições de atiradores identificadas como fatores de atraso persistente. Simo Häyhä, apesar da pressão elevada, manteve operações em setores secundários para evitar concentração de fogo inimigo. A resiliência individual sob essas condições reflete o treinamento e a adaptação finlandesa documentada. Häyhä ajustou rotinas para incluir deslocamentos noturnos mais frequentes, aproveitando a escuridão prolongada do inverno ártico. Posições temporárias eram preparadas com camadas de neve isolante para mitigar hipotermia durante vigília prolongada. Ele priorizava alvos em observadores de artilharia avançados para reduzir precisão do fogo soviético indireto. Engajamentos ocorriam em distâncias reduzidas devido à fumaça e detritos de explosões constantes. Registros conservadores de unidade indicam contribuições contínuas até os dias finais de sua atuação ativa. O comando soviético empregou táticas de saturação com infantaria em ondas sucessivas para sobrecarregar defesas pontuais. Equipes especializadas continuaram buscas sistemáticas por snipers, utilizando cães e observadores elevados quando possível. Relatórios divisionários registram frustração com a incapacidade de eliminar ameaças precisas persistentes. A hesitação em elementos de vanguarda permaneceu observável apesar de reforços psicológicos e disciplina rígida. O custo operacional acumulado contribuiu para o esgotamento de reservas divisionárias.
Coordenação finlandesa. Maximizava intervalos entre ataques para reparos e reposicionamento de forças leves. Haiha integrava-se a pelotões de cobertura durante contra-ataques localizados. Sinais visuais adaptados direcionavam seu fogo para comandantes expostos em pontos de comando avançados. A integração com morteiros leves ampliava o efeito em áreas de concentração inimiga. Fontes do Regimento de Infantaria 34 confirmam o papel sustentado na contenção até o colapso iminente. Análises baseadas em documentos contemporâneos destacam o limite da resistência finlandesa perante ofensivas escaladas. A persistência de ações de precisão, como as de Haiha, exemplifica o custo imposto a avançadas soviéticas. Contagens oficiais priorizam efeitos táticos sobre números absolutos. O impacto real manifesta-se nos atrasos verificados em cronogramas operacionais inimigos. Esses fatos sustentam a avaliação do clímax da Batalha de Kola. Em 6 de março de 1940, durante uma ofensiva soviética maciça no setor central de Kola, Simo Häyhä ocupava posição avançada para cobrir o flanco de uma companhia finlandesa sob pressão intensa. Relatórios de testemunhas oculares do Regimento de Infantaria 34 descrevem que ele eliminou vários alvos expostos antes de ser detectado por observadores inimigos. Um projétil explosivo de origem soviética atingiu sua posição, causando ferimento grave na face inferior esquerda. Companheiros de pelotão o evacuaram imediatamente sob fogo contínuo. O ferimento foi registrado como incapacitante, encerrando sua participação ativa na frente. A evacuação ocorreu através de linhas secundárias cobertas por neve profunda, com transporte inicial em trenó improvisado. Häyhä foi levado primeiramente a um posto médico de batalhão e posteriormente transferido para o hospital de campanha em Sortavala. Registros médicos finlandeses documentam fratura extensa do maxilar e perda de tecido facial significativo. Tratamento inicial incluiu estabilização e controle de infecção em condições limitadas. Notícias de seu ferimento espalharam-se rapidamente entre unidades finlandesas, impactando o moral local. O comando soviético registrou progresso tático imediato no setor após a neutralização presumida do atirador principal. Avançadas subsequentes enfrentaram resistência reduzida em pontos previamente contestados por fogo de precisão. Relatórios divisionários indicam aceleração no ritmo de penetração em direção às linhas principais de defesa. A ausência documentada de eliminações similares sugere remoção efetiva da ameaça individual identificada. Essas mudanças operacionais refletem o impacto real acumulado até aquele momento. A Batalha de Kola continuou por mais uma semana após o ferimento de Häyhä, com ofensivas soviéticas finais rompendo setores enfraquecidos. O Tratado de Paz de Moscou, assinado em 13 de março de 1940, encerrou formalmente a Guerra de Inverno. Forças finlandesas retiraram-se de posições mantidas por mais de 100 dias contra superioridade numérica extrema. Registros oficiais creditam a defesa prolongada de Kola como fator no custo elevado imposto ao Exército Vermelho. A contribuição cumulativa de atiradores especializados é reconhecida em análises do 4º Corpo de Exército. Fontes primárias, incluindo diários médicos e relatórios de batalhão, confirmam a sequência exata dos eventos em 6 de março. Testemunhos de companheiros corroboram a gravidade do ferimento e a evacuação sob risco. Contagens finais conservadoras priorizam confirmações visuais durante o período ativo. O incidente marca o fim operacional de uma das contribuições individuais mais documentadas da frente. Esses fatos sustentam a transição para o desfecho da campanha. O legado das ações de Simo Häyhä na Batalha de Kola é avaliado principalmente através de registros oficiais finlandeses que enfatizam o impacto tático cumulativo de atiradores especializados. Contagens conservadoras do Regimento de Infantaria 34 atribuem centenas de confirmações visuais a snipers durante os 100 dias de defesa. Fontes primárias priorizam efeitos operacionais sobre números absolutos para evitar inflação posterior.
A hesitação documentada em unidades soviéticas reflete o custo psicológico e material imposto por defesas assimétricas. Análises do 4º Corpo de Exército reconhecem contribuições individuais na prolongação da resistência. Haiha recuperou-se lentamente após múltiplas cirurgias reconstrutivas realizadas em hospitais militares finlandeses. Ele permaneceu inconsciente por vários dias após o ferimento de 6 de março. O Marechal Mannerheim promoveu-o diretamente a segundo-tenente em reconhecimento oficial por serviços distintos. Registros pessoais indicam retorno à vida civil em Hautjärvi após a guerra. Memórias publicadas postumamente, descobertas em 2017, confirmam rejeição deliberada de contagens exageradas circuladas na imprensa. A Guerra de Inverno terminou com perdas territoriais significativas para a Finlândia, incluindo o Istmo da Carélia. O Exército Vermelho sofreu casualties documentadas em proporção muito superior às projeções iniciais de Stalin. Relatórios soviéticos posteriores reconhecem subestimação das capacidades defensivas finlandesas em terreno invernal. A defesa de Kola é citada como exemplo de resistência que elevou o custo operacional da campanha. O Tratado de Moscou impôs cessões, mas preservou a independência nacional finlandesa. Fontes historiográficas modernas, incluindo obras de Tapio Saarelainen, baseadas em arquivos primários, sustentam narrativas factuais sobre Haiha. Contagens oficiais finlandesas permanecem em torno de 500 eliminações com rifle e submetralhadora combinadas. A distinção entre confirmações visuais e estimativas é mantida rigorosamente. O apelido Morte Branca surgiu em propaganda finlandesa contemporânea para fins de moral. Esses elementos distinguem fato verificado de lendas posteriores. O exame detalhado da frente de Kola revela que ações individuais de precisão complementaram uma doutrina defensiva integrada. A efetividade documentada reflete treinamento, adaptação ao terreno e economia de recursos. Relatórios de ambos os lados corroboram atrasos operacionais em setores específicos. O consenso acadêmico posiciona Kola como símbolo de resistência assimétrica na Segunda Guerra Mundial. A precisão factual prioriza documentos contemporâneos sobre narrativas populares. A Batalha de Kola demonstrou que ações individuais de precisão, quando integradas a uma doutrina defensiva coesa, podem impor custos operacionais significativos a forças numericamente superiores. Registros oficiais finlandeses confirmam que a presença de atiradores especializados contribuiu para atrasos verificados em avançadas soviéticas ao longo de 100 dias. Relatórios contemporâneos destacam hesitação tática e cautela excessiva em setores expostos a fogo seletivo. O impacto psicológico nas tropas inimigas é sustentado por documentos capturados e testemunhos posteriores. Esses elementos revelam as consequências reais de subestimar defesas adaptadas ao terreno. Simo Haiha exemplifica a aplicação prática de técnicas de caça e tiro em contexto militar assimétrico. Sua efetividade documentada reflete treinamento prévio, paciência extrema e adaptação ao ambiente invernal rigoroso. Fontes primárias priorizam confirmações visuais conservadoras sobre estimativas populares. O ferimento em 6 de março de 1940 encerrou sua participação ativa, coincidindo com o esgotamento das reservas finlandesas. A promoção a segundo-tenente reconheceu oficialmente contribuições verificadas na contenção prolongada. A Guerra de Inverno terminou com o Tratado de Moscou, impondo cessões territoriais, mas preservando a soberania finlandesa. O Exército Vermelho pagou preço elevado em casualties e tempo para objetivos limitados. Análises soviéticas posteriores reconheceram falhas na preparação para a guerra invernal contra defesas elásticas. Kola permanece como exemplo clássico de resistência que elevou custos além das projeções iniciais. O consenso historiográfico enfatiza fatores sistêmicos sobre feitos individuais isolados. O exame factual dos eventos de Kola prioriza sempre documentos contemporâneos e registros militares verificados.
memórias póstumamente publicadas e arquivos do Regimento de Infantaria 34 sustentam narrativas precisas. Contagens exageradas circuladas na imprensa são rejeitadas em favor de números conservadores oficiais. A distinção entre fato documentado e lenda posterior mantém o rigor histórico essencial. Essa abordagem garante análise objetiva dos eventos reais. A defesa de Kola ilustra que alertas ignorados sobre capacidades inimigas em terreno específico levaram a consequências operacionais irreversíveis. Relatórios soviéticos internos registraram interrupções causadas por ameaças precisas, não neutralizadas prontamente. A hesitação resultante contribuiu para o prolongamento da campanha além do planejado. Fontes de ambos os lados corroboram o impacto cumulativo na frente. O estudo detalhado desses fatos reforça lições táticas permanentes na história militar.